Eu quero dizer para vocês que o objetivo do sacerdócio era exatamente preparar a vinda do Mehushihai, quer dizer, do ungido. Mas o sacerdócio era para oferecer sacrifício, para a purificação do povo. Exatamente. Ficou ao encargo deles as obras que eram do trabalho sacerdotal. O que pertencia ao trabalho sacerdotal ficou tudo na regência dos sacerdotes. Mas antes do sacerdócio, quem era que fazia esse trabalho? Exatamente, era o profeta. Anciões como Adão, anciões como Noa, chamado Noé, e assim consecutivamente. Então, faziam o trabalho que era para os sacerdotes, mas não teve sacerdócio antes do Monte Sinai. Há uma história sobre um sacerdote chamado Melquisedeque. Aquilo ali é uma piada que formalizaram e botaram dentro da Bíblia, viu? Pagão, aquilo ali é pagão, não tem origem verdadeira. Então fique sabendo logo disso. Depois nós podemos contar essa história, que eu já tenho ela contada em outros vídeos. Melquisedeque não passa de uma piada de mau gosto, tá? Não tinha sacerdócio antes do sacerdócio ser formalizado por o próprio Ialro e Mehushua. Ele usou esse profeta chamado Mehushua, que hoje chamam de Moisés. Então alguém fala de Melquisedeque, quer anexar Melquisedeque, mas fica sem graça. É a mesma coisa que querer dizer que a descendência do nosso Mehushihai, chamado de Yahushua Mehushihai, é dos sacerdotes. Mas o que é que estão fazendo? Estão anexando a tribo de Yahudá, leão da tribo de Judá, é assim que eles falam, que ele descende dessa tribo, quando na realidade, no original, você fica sabendo, a descendência do nosso Salvador vem dos sacerdotes. O objetivo maior sacerdotal não era apenas oferecer o sacrifício, o cordeiro, pelo pecado do povo, não. O objetivo maior do sacerdote era exatamente se manterem de forma pura. Tá? É por isso que tem leis para os sacerdotes, em Levítico 21. Lá você vai saber, aquilo ali, a obrigatoriedade daquela lei era exatamente manter aquele sacerdócio em uma pureza, para que no futuro nascesse deles, através de uma virgem, nascesse o Mehushihai, o verbo se fazer carne. Isso aconteceu? Sim, é verdade. É Neitiul, né? Aconteceu sim. Porém, a história é contada da forma que está em Mateus capítulo 1, ela lá é para o Jesus, não é para Yahushua. Tá? O leão da tribo de Judá não é Yahushua, o nosso Salvador. É uma farsa que foi colocada e a gente tem a história todinha para contar. Então, é importante que você que tem uma boa sensibilidade e que procura a Emetiúl, quer dizer a verdade, observe bem o que nós estamos falando. Pois o nosso interesse aqui não é angariar pessoas para, digamos assim, tosqueá-las, tirar dízimos e oferta. Não, nosso propósito aqui é encontrar o povo de Ialro, os 144 mil. Então, preste bem atenção. Tudo que falam referente ao Jesus não passa de uma brincadeira. A história é verdadeira referente àquele que nasceu de uma virgem. Pode ter certeza disso. Mas a virgindade não estava só na questão vaginal, não. A virgindade estava na pureza que o sacerdócio tinha que manter, porque ele não poderia nascer da descendência de pecado. Sim, nascer do homem feito do pó da terra, mas não nascer de um homem pecaminoso, tá? Em prática do pecado. Por isso o sacerdócio é escolhido a dedo e é ungido para esse propósito. Então a lei para os sacerdotes ela esclarece muito bem. Mas o motivo é o que? É só para oferecer o sacrifício? É claro que precisar de pureza. E Yahweh ele não trabalha com o ser humano impuro, não. O diabo sim trabalha, mas Yahweh não. Tá? Ele ajuda o ser humano que precisa de ajuda, que recorre a ele, tudo bem. Ele trabalha com ele, ele limpa, como ele fez comigo.
e com muitos e muitos que ele tem feito, mas na realidade ele não pode se apossar de um ser humano que está impuro. Ele diz: seja limpo, seja puro, porque eu, o vosso Abba, sou puro. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, o objetivo do sacerdócio, o maior objetivo era exatamente o nascimento do Mehushai. E aconteceu? Sim, aconteceu. Então, se você não souber contar essa emetiura, essa verdade que está dentro da Torá, e assim explicar para as pessoas, fique sabendo que as pessoas vão ficar naquela lá que Yahushua é da tribo de Yahudá. Não, queridos, ele é da tribo dos levitas. Mehushai era levita, Arão era levita, tá? E assim por diante. O sacerdócio todo era levita. E assim, quem não prestar atenção para esse fator aqui, vai continuar viajando no mundo de engano, acreditando no Jesus, acreditando na descendência dele, acreditando em tudo, quando se diz respeito a esse ser que foi inventado, foi criado para tomar o nome verdadeiro do Criador, para tomar toda a função dele, e gerou assim agora, hoje que nós conhecemos a Emetiura, é verdade? Nós sabemos que esse nome de Jesus e o nome verdadeiro de Yahushua geraram duas histórias nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida. Mas só tem a história de Jesus lá em Mateus capítulo 1. Não, tem a de Yahushua. Quem gerou Jesus pode ter sido os reis, que é da tribo de Yahudá. Mas quem gerou Yahushua é da tribo dos levitas, vem do sacerdócio. Mas nem todo mundo está apto a observar isso aqui. Pelo contrário, quando eles falam, eles usam o termo do João Ferreira de Almeida: Jesus, filho de Davi. Davi era rei e era da tribo, descendente de quem? De Yahudá, tribo de Judá. Então não bate. Até porque quando você olha para a necessidade de pureza da tribo dos levitas e olha para a depravação que é a tribo dos reis, a imundícia sexual que aconteceu no reinado de Judá, né, como eles falam, Yahudá, gente, não tem como você aceitar uma tese dessa, de que Yahushua realmente seria descendente do rei Daúde, de Davi, né, do popular. Não tem como. Até porque Daúde era adúltero. Nós sabemos a história todinha dele. Então veja bem, em determinados pontos houve mudança de, digamos assim, de nomes. Por exemplo, até aí eles eram chamados de hebreus. Mas se você for lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 27, chega um momento que o próprio Yahweh diz assim: coloca o meu Shuan, quer dizer, o meu nome, em vossos filhos. Aí sim, coloca o meu Shuan, o meu nome em vossos filhos. Cada cidadão hebreu, dali para frente, eles vão ser transformados em Yalhudim. Olha a diferença. E agora, o povo não é mais hebreu? Sim, é hebreu, com o acréscimo de um nome que é o nome que é o Criador do universo. Coloca o meu Shuan em vossos filhos, o meu nome em vossos filhos. E dali por diante eles foram transformados em Yalhudim. Veja bem, não estamos citando aqui nem judeu e nem israelita. Yalhudim. Então veja bem, passou para outro nome que o Silva lá não citou. Mas sabe por que ele não citou? Porque se ele citar o nome Yalhudim, as pessoas vão querer saber a origem, de onde vem. Mas eu digo a origem, porque eu sei onde vem a origem. A origem vem lá em Números 6:27. Coloca o meu nome. E agora eles tiveram que, quando nascia um filho deles, eles já colocavam o nome, adicionando o nome de Yalhu. Tá? Por isso, Yahushua, que é o Shua de salvação, ele recebeu exatamente esse nome. Esse nome tem o nome do Criador, tá? Que é o Abba, não é pai, porque pai também é pagão. Tem o nome do Criador e o nome, para você ver, é uma junção do poder, aliás, do nome
do Abba, que é o Criador, do poder dele, que é o Rura Ulrim, e do Salvador, que é Shua. Veja bem, é uma manifestação conjunta que parece que tem três, mas não é três, é apenas um. O próprio Yahushua falou para o seu discípulo, quando ele disse assim: Rabi, mostra-nos o Abba. Ele disse: tens andado comigo há quanto tempo e ainda não conhece? Eu e o Abba somos um. Está vendo? Mas como é que forma isso? Forma-se assim: Yahu, tá? Ur, esse Ur, ou seja, esse Ru, que você escreve o nome do Rura do Altíssimo com K, K-H, tá? U, aí repete, H-A, Rura, ele forma assim. Então ele começa com o do Abba, né? Vai, como é no popular, pega uma parte do Rura, que é o Ru, e conclui com o Shua. Aí não tem jeito, meu amigo. A fonética, como ele disse, os meus saberão o meu Shua. Isaías 52, 6. Os meus saberão o meu Shua. Então aqui está uma fonética que o povo não sabe, mas não pode desanexar uma da outra, porque ali está uma forma de dizer assim: Yahu salva. Tá? Uma outra expressão, Yahu Rai, quer dizer, Yahu é vida. Mas quando é que se anexa a questão de é vida? Quando ele, tá? Quando ele lá no Éden, ou seja, quando ele criou o homem, que é um trabalho muito minucioso que as pessoas nem imaginam sequer, nunca nego para imaginar na criação. E ali agora, feito de barro, feito assim, meu amigo, mas tem as conexões, tem as veias, tem o cérebro, tá? Todo o nosso corpo, ele era um projeto de Yahu. Então, esse projeto, ele precisava de dedicação. Olha agora, imagine Yahu dedicado em montar o esquema do homem todinho. Assim como você monta um computador, nenhuma peça daquela pode falhar, porque senão não dá certo. E Yahu agora minuciosamente ali trabalhando no cérebro, com todas as veias, essa aqui vai fazer isso, essa aqui vai fazer aquilo. Olha, não vamos confundir as coisas. Por isso que nós somos o único ser que Yahu criou com as suas próprias mãos. Aí depois que a nego se pergunta, ele descansou, ele estava cansado. Olha, cansado eu acho que não, porque ele não cansa, mas ele estava, digamos assim, noutra palavra que eu não sei se encaixa, mas eu vou dizer, ele estava satisfeito com a sua criação, mas ela estava deitada, inerte, quer dizer, sem vida. E ele olhando, ele disse: está faltando o último toque para que se torne perfeito. E o que ele fez? As escrituras deixam bem claro que ele se debruçou sobre o homem, soprou olha o sopro, soprou em sua narina o fôlego de Rai, quer dizer, de vida. Não é importante isso? Então quem é o Rura Ulrim? É vida, que vem de onde? De Yahu. Por isso nós temos essa junção, Yahu Rai, quer dizer, Yahu é vida, um sopro de vida. E agora o homem se fez o quê? Alma vivente. Como se explica Yahu? Dessa forma que eu estou falando aqui. Yahu em três funções. Yahu, o Criador. Yahu é vida. Yahu salva. Tá bom? É assim que se explica Yahu. Não tem outra explicação. Ele disse: os meus saberão o meu Shua. Porque quem conhece essa, digamos assim, proporção especial desse Shua, desse nome no popular, fica ruim para a gente falar, porque a gente tem que falar duas coisas, né? O Shua, que é o nome, e nome, que é o pagão. Mas para as pessoas entenderem do que estamos falando, tem que falar assim. Então, você só vai saber, você só vai conhecer que não pode mudar nenhuma letra desse Shua quando você entender isso aqui. Se não entender, você vai passar a ensinar errado. Por mais que você diga que está no hebraico paleoarcaico, você não pode assinar embaixo, porque não está. Para estar tem que ter essa origem aqui. Então,
eu quero dizer para você no próximo áudio.